Ufa. Olha, vê se deu. Deu, tá espelhando, maravilhoso. Isso mesmo. Então tá, gente, agora a gente pode começar. Isso. Bom, então, novamente eu vou falar sobre a nutrição no tratamento do transtorno do espectro autista. E eu queria agradecer muito ao Dr. Jaime e a toda a equipe que fez esse evento, por ter me chamado para falar desse tema que eu considero tão importante. Aqui está a minha graduação e a minha pós-graduação, que eu estou em andamento, estou terminando. E também sou capacitando em terapia nutricional no transtorno do espectro autista pela Academia Nutrição e Autismo, da nutricionista Adriana Siqueira. Hoje eu atendo domiciliarmente, de forma online e também de forma presencial em consultório. As crianças com TEA eu atendo na forma domiciliar ou online. Bom, primeiro eu queria falar um pouquinho de qual o papel da nutrição no transtorno do espectro autista. Tem muito tabu sobre isso, muitos mitos também, então eu queria começar essa palestra falando um pouquinho da base, de qual é o papel da nutrição. Bom, o tratamento do transtorno do espectro autista, ele contempla a terapia comportamental, a psicoterapia, fonoterapia, terapia ocupacional, terapia medicamentosa quando necessário, e cada vez mais outras profissões e terapias adjuvantes estão sendo incluídas, como a nutrição, a educação física, a ecoterapia, que a gente vai ouvir um pouquinho hoje à noite também. Por quê? Porque os estudos mostram cada vez mais que os fatores genéticos estão sim envolvidos, já tem estudos que comprovam isso, só que também muitos estudos mostram que os fatores ambientais também estão envolvidos no TEA. O que é isso? Isso é a epigenética. Eu gosto sempre de falar que a epigenética é aquilo que está acima da genética. Vamos supor que eu tenho o gene da melanina. Esse gene, que é a pele escura, esse gene só vai ser expressado se eu me expor ao sol. Então, eu tenho o gene da melanina, mas eu preciso de um fator ambiental para que ele se expresse, para que ele fique visível. Então, isso é um pouco da epigenética e é um pouco do que os estudiosos vêm mostrando que acontece com o TEA também. Um estudo desse ano, que está ali embaixo, se vocês quiserem tirar um print, uma foto para procurar depois, ele relatou, através de uma revisão bibliográfica, que até o momento, os melhores tratamentos para o TEA foram uma combinação de tratamentos comportamentais, de farmacoterapia quando necessário, e terapia nutricional e dietética. Então, diante disso, muitos pais optaram por buscar intervenções nutricionais específicas que fossem adaptadas a cada criança. Porque a nutrição funcional é exatamente isso, é uma nutrição individualizada. Não existe uma só dieta, um só plano alimentar que dê para todos os autistas, por exemplo. Tem coisas que são incomuns, mas é por isso que a gente avalia muito cada um, pois um é diferente do outro. Em 2018, também, um estudo randomizado e controlado por um ano, foram 12 meses, aplicou uma intervenção nutricional e dietética. Participaram 67 crianças e adultos com transtorno do espectro autista e 50 pessoas controle, que eram neurotípicas, não eram irmãos dos que possuíam o TEA, e eram de sexo e idade semelhante aos do TEA. Os resultados mostraram que houve uma melhora significativa na capacidade intelectual não verbal no grupo de tratamento em comparação com um grupo sem tratamento, e o grupo de tratamento, comparado ao outro, teve uma melhora significativamente maior nos sintomas de autismo, nos sintomas autísticos, né, que muitos apresentam, e na idade do desenvolvimento. Eles também apresentaram um aumento significativamente maior em EPA e DHA, que é o ômega 3, carnitina e vitaminas que são envolvidas na parte neurológica. O que eu sempre falo é, ninguém perde por cuidar da alimentação. Há muitas perguntas, há muitos questionamentos sobre alimentação. Melhora a vida da pessoa com autismo? A alimentação melhora a vida de qualquer pessoa. Todas as coisas básicas que a gente faz na nossa vida, como tomar banho, comer, escovar os dentes, ir no banheiro, tudo isso a gente deve aprender a fazer da forma correta. E a alimentação é algo que, na verdade, todo mundo deveria aprender a se alimentar bem. Porque é algo que a gente faz todos os dias e influencia em muito de nós. E os autistas não estão fora disso. A alimentação adequada é um direito de todas as pessoas e os autistas
estão incluídos nisso, eles não ficam de fora. Então é isso que eu falo, ninguém perde por cuidar da alimentação. Bom, vamos falar um pouco aqui sobre os sintomas gastrointestinais, sobre a disbiose intestinal. Então, é consenso na literatura, já faz anos, que existe uma interdependência funcional, uma interligação entre o cérebro e o intestino. E isso influencia muito no nosso sistema imunológico. Então, a microbiota intestinal pode induzir na função cerebral e causar mudanças nos comportamentos de qualquer pessoa. E os estudos mostram que os fatores gastrointestinais, vamos falar um pouquinho de quais eles são depois, podem contribuir para os problemas comportamentais em crianças com TEA. Quando a gente fala de disbiose intestinal, é um intestino que tem mais bactérias ruins do que bactérias boas, resumindo. Então, é um intestino que não está adequado. Só que o intestino, ele precisa estar adequado porque ele participa de diversas funções neurológicas, de metabolismo e imunidade. E aqui eu deixei algumas para vocês verem. O intestino, ele possui um grande papel na produção de neurotransmissores e hormônios, como a melatonina, que é o hormônio considerado o hormônio do sono, e a serotonina, que é considerado o hormônio do bem-estar. A serotonina, cerca de 80% a 90% dela é concentrada no trato gastrointestinal. O intestino bom também tem o fator de inibir o crescimento das bactérias gram-negativas, fungos e vírus, e favorecer o crescimento das bactérias boas, evitando a disbiose intestinal. Também está envolvido no intestino a síntese de vitaminas, várias vitaminas, principalmente as do complexo B, tem um grande papel na parte neurológica. Síntese de enzimas digestivas, por exemplo, a lactase, que quebra a lactose, e a protease, que quebra a proteína. E aí, no intestino também ocorre a metabolização de medicamentos, hormônios e metais tóxicos. O intestino também é uma barreira física contra vírus, fungos e bactérias. Ele participa de, no mínimo, 70% do nosso sistema imunológico. Mas vamos lá, como que a nossa microbiota intestinal é formada, quais os fatores que influenciam? A nossa microbiota intestinal, o nosso intestino, ele é formado até os 3 anos de idade. A partir disso, ele já está formado, e aí os fatores, eles influenciam se vai ter uma microbiota boa ou ruim. Os fatores que mais influenciam são os xenobióticos, medicamentos e metais pesados, a higiene, a genética, as infecções ou inflamações, mas principalmente a dieta, o que você está ingerindo. E aí, diante desses pontos combinados, a gente vai ter uma microbiota em equilíbrio ou então uma disbiose. Uma disbiose, ela pode causar problemas no cérebro, pulmão, fígado, tecido adiposo, como, por exemplo, sobrepeso, obesidade, e doenças sistêmicas, como diabetes tipo 1, doença celíaca, que está super ligada ao intestino. Então, uma disbiose influencia em diversas coisas. Aqui eu trouxe um estudo de 2017 que Cryer relatou através de um experimento com ratos, tá? Não foi com humanos, foi com ratos, onde foi possível observar que os ratos que possuíam uma condição semelhante ao autismo, eles possuíam níveis mais baixos de bactérias boas. E outros estudos mostram que as crianças com TEA possuem níveis mais baixos de bactérias boas do que aquelas com desenvolvimento típico. Esse estudo aqui de cima, ele avaliou a microbiota no autismo regressivo. E ele viu que os pacientes com autismo possuíam uma microbiota intestinal diferenciada dos outros e das outras crianças que eram neurotípicas. E viram que eles tinham uma população bacteriana do gênero Clostridium 10 vezes maior quando comparado aos pacientes do grupo controle. O estudo aqui de baixo foi uma revisão de 10 estudos que comparavam a microbiota intestinal de crianças com TEA das crianças neurotípicas. E eles viram que os sintomas gastrointestinais mais frequentes e uma maior quantidade de bactérias patogênicas, que não são as benéficas, estavam presentes nas crianças com TEA. Aqui, pais e mães que estão vendo, deem uma olhada e vê se o filho de vocês possui algum desses sintomas, tá? Esses são os sintomas, os problemas gastrointestinais mais comuns no TEA. Diarreia ou constipação, aquela pessoa que tem muita diarreia ou aquela que não vai no banheiro de jeito nenhum. Desconforto abdominal, muitas crianças têm dor, não conseguem dizer, então elas ficam com a mão direto na barriga
ou esfregando a barriguinha nos móveis. Dores de cabeça, distensão abdominal, ansiedade, mudanças bruscas de humor, sangue nas fezes, tomar muito cuidado se apresentar, levar ao médico, mostrar. Língua branca, que pode estar muito ligada à síndrome fúngica, e náuseas e vômitos. Esses são os mais comuns. Mas então, já sabemos um pouco como que ocorre os problemas gastrointestinais, a importância disso, mas então, como que eu melhoro o sistema gastrointestinal do meu paciente com TEA, né? Do seu filho, como melhorar? O primeiro ponto é, os alimentos in natura ou minimamente processados devem ser a base da alimentação diária. Então, tudo aquilo que é fruta, verdura, água, arroz, feijão, os alimentos minimamente processados. Evitar ao máximo o consumo de tudo que for embalado, descascar mais do que desembalar. Investigar alergias alimentares, glúten, caseína, amendoim e ovo, que são as alergias mais comuns, por exemplo, mas pode ter diversas outras. E pode ser necessário também o uso de suplementos, como, por exemplo, os probióticos. Mas isso é uma terapia adjuvante. Não adiantaria usar só os probióticos isoladamente, mas pode ser que ajude muito. Mas falem com um profissional para ver em qual momento seria o ideal para entrar com os probióticos, que são as bactérias boas. Aqui foi um estudo que eles fizeram com os probióticos, com as bactérias boas do intestino, e eles administraram por 3 meses para 30 crianças com TEA, com idade entre 5 e 9 anos, uma suplementação de uma cepa de probióticos, que tinha lactobacilos e bifidobactérias. Eles viram que depois de 3 meses teve uma redução do peso corporal, houve melhora significativa na severidade do autismo e dos sintomas gastrointestinais comparado ao início do estudo. É muito bonito no papel, mas quando a gente vai botar na prática, o que eu mais vejo é as mães falando, meu filho é muito seletivo, ele nem come frutas, como é que eu vou fazer dessa base na alimentação? Bom, vamos entender um pouco então da seletividade alimentar. Nos primeiros 2 anos de vida de qualquer criança, ela experimenta uma gama de alimentos, texturas, sabores diferenciados. Então é comum que ocorra a preferência por uns alimentos e uma rejeição por outros. Só que eles viram que crianças com TEA são mais seletivas e resistentes aos novos alimentos do que as outras crianças. Então, características da seletividade alimentar. Quando que a gente deve se preocupar com ela? Quando o paciente come apenas alimentos de cores específicas. Quando o paciente come apenas alimentos de texturas específicas, tipo só crocante ou só pastoso. Quando o repertório alimentar é muito reduzido, tem muitos pacientes que comem 2, 5, 6 alimentos apenas. Quando ele raramente aceita novos alimentos ou nunca, que também tem as crianças que nunca aceitam. E quando é muito industrializado, é um prazer muito pelo industrializado e não come muitas frutas e verduras. Se tiver esses pontos, é preciso buscar ajuda profissional. Aqui é uma evidência científica da seletividade alimentar no TEA, que comparou 53 crianças com TEA de 58 crianças com desenvolvimento típico. E eles viram que as crianças com TEA apresentavam mais recusa alimentar do que as crianças com desenvolvimento típico e um repertório alimentar mais restrito. Possíveis causas da seletividade alimentar: a resistência ao novo, a sensibilidade. Eu ouvi uma profissional até falando, o que para nós pode ser algo muito comum, exemplo, semente de mamão. Para eles pode ser como se fosse tipo cabelo na comida. Se você vê um cabelo na comida, você não vai comer. Você vai sentir arrepio, você não vai olhar para aquilo e não vai ser algo agradável. Então, é mais ou menos assim que pode ser que eles sintam. Então, a gente tem que ter uma empatia muito grande nesse quesito. Então, a sensibilidade influencia muito. A falta de paladar pode influenciar muito também. Como, por exemplo, vitaminas podem estar ligadas a isso, como o zinco. E os problemas gastrointestinais também estão bem ligados à seletividade alimentar. Para eu poder entrar um pouquinho no assunto das dietas específicas para autismo, eu deixei aqui um e-book que eu tenho sobre seletividade alimentar e TEA. Então, está disponível no link da minha bio do Instagram,
Ou também vocês podem tirar uma foto desse link e escrever ali na barra do link que vai direto para o e-book. Tá? Ali tem 9 dicas de como melhorar a seletividade alimentar e qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo também ali pelo direct do Instagram, que sempre que puder eu vou estar respondendo. Mas para falar dos outros assuntos, como eu tenho esse material pronto, eu deixei aqui, porque eu acho de extrema importância a gente trabalhar esse ponto da seletividade alimentar. Então, eu deixei aqui e vocês podem ter acesso a ele facilmente dessas duas formas. Vamos para o outro tema muito comum, que é dietas. Quais as opções e quais as mais usadas? É dúvida de muitos pais, muitos mesmo. Então, a primeira que eu vou falar é a dieta sem glúten, sem caseína e sem soja. Eu vou falar sobre 3 mais utilizadas e as que mais os pais ouvem falar. Tá? A primeira é essa, sem glúten, sem caseína e sem soja, e o intuito dessa dieta é para os iniciantes, para aquela criança que não apresentou, que não se submeteu a nenhuma outra dieta ainda. Reduz os sintomas de inflamação e má digestão, na maioria, e também a redução opioide. O que é esse opioide? A gente viu que a caseína e o glúten, através de muitos estudos, podem agravar os sintomas comuns nas pessoas com TEA através da sobrecarga do sistema opioide. Quando a gente tem uma alta concentração de peptídeos opioides, que atuam, por exemplo, como drogas, é utilizado em muitos medicamentos, como na morfina. Mas quando um profissional, um médico, ele administra a morfina no paciente, ele está querendo o resultado daquilo, né? Tem os efeitos colaterais, ele sabe o que está fazendo, mas não é o nosso intuito querer isso com a alimentação. Então, o que acontece? Uma alta concentração de peptídeos opioides tem uma alteração no funcionamento digestório. A Academia de Cuidados Paliativos de 2019 afirmou que os opioides reduzem o trânsito intestinal, causando prisão de ventre, constipação, barriga distendida. Então, a gente vê que a caseína e o glúten podem gerar essa sobrecarga no sistema opioide e ter essa redução do trânsito intestinal e outros problemas gastrointestinais que a gente já viu quais podem ser as consequências. Vamos lá. Então, nessa dieta, a gente retira glúten, caseína e soja. A caseína é uma proteína do leite, é diferente da intolerância à lactose. A intolerância à lactose é sobre a lactose. Então, se a gente tomar uma enzima lactase ou botar no produto que tem a lactose vai ser digerida. Já a caseína não dá de separar ela do leite. E ela está em todo tipo de leite animal. Então, o que tem caseína? Leite, todo tipo e seus derivados, iogurte, queijo. A manteiga ghee, sem lactose, mas também possui a caseína. Coalhada, lactulose, caseinatos, então se vê esses nomes nos rótulos, é porque tem caseína, malte e salsicha. Pasmem, salsicha também tem caseína. Lactoferrina, lactoalbumina, então todos esses nomes, se aparecer em rótulos, é porque é caseína. E o que pode conter também aromas da proteína do leite, então se tiver no rótulo, não é uma boa opção no caso dessa dieta. Coloração de caramelo, aromatizante de açúcar mascavo, aroma de creme de coco e aromatizante natural de chocolate. Também tem alguns nomes que não são caseína, mas parecem. Então, podem tirar uma foto e se vocês virem isso nos rótulos, talvez seja um alimento que possa consumir. Tá? Tem outras coisas a serem observadas, mas talvez seja um alimento que possa consumir. Em relação à caseína, não tem problema. Que é lactato de cálcio, parece muito caseína, mas não é. Creme de tártaro, lactato de sódio, manteiga de cacau e todos esses outros que estão aqui. Glúten. Onde está o glúten? O glúten é uma proteína encontrada em alimentos como trigo, centeio, cevada e aveia. A aveia naturalmente não tem glúten, mas a do Brasil sim. Porém, em alguns locais, algumas lojas de produtos naturais já disponibilizam a aveia sem glúten. Já que a aveia é um ótimo alimento, a sem glúten a gente pode utilizar nessa dieta. Mas a normal, comprada a granel ou em mercados, não. Tem que ser a sem glúten no caso desse plano alimentar. Então, trigo, centeio, cevada, aveia, malte, essas coisas possuem glúten, desculpa. Outra coisa que a gente retira nessa dieta é a soja.
porque a soja tem uma difícil digestibilidade, ela tem um alto potencial alergênico, principalmente naquelas pessoas que já estão com o intestino mais debilitado, e ela interfere na função tireoidiana, interfere muito nos nossos hormônios. Mas então, o que eu posso consumir nessa dieta? E nessa dieta, a gente acha ali, quando eu falo do que retira, meio que assusta. Mas quando a gente pensa, o que pode consumir? Né, e dá uma acalmada. Por exemplo, no grupo dos cereais, arroz, milho, quinoa, amaranto, trigo serraceno, não trigo normal, o serraceno, tá? Farinhas e féculas, farinha de arroz, amido de milho, fubá, farinha de mandioca, fécula de batata, polvilho, flocos de arroz e milho. Na verduras, frutas e legumes, todos os tipos. Gorduras, óleos e azeites. Carnes, todos os tipos, mas tem que cuidar muito com o molho, como foi feito esse molho, se foi acrescentado trigo para engrossar. E também aqueles empanados, fritos, tem que tomar cuidado. E sementes oleaginosas, tudo. Nozes, amendoim, castanha, linhaça, gergelim, semente de abóbora, semente de girassol, todos os tipos. Aqui eu botei para vocês farinhas substitutas do trigo nas receitas. A quantidade não é a mesma nas receitas, geralmente as farinhas sem glúten é um pouco menos nas receitas, tá? Depois eu separei 2 receitinhas para vocês também. Aqui, como farinhas substitutas, a gente pode usar farinha de amêndoas, de nozes, farinha de arroz, farinha de amaranto, amido de batata, farinha de lentilha, farinha de quinoa, farinha de banana verde, farinha de coco e goma de tapioca. A gente pode usar todas essas, são as mais utilizadas, tem outras, mas essas são bem utilizadas. Como substituição do leite, tem os leites vegetais. Tem aqueles que são mais gordurosos, de gorduras boas, que é de coco, noz, macadâmia, castanha e amêndoas. E aqueles que são à base de carboidrato, como arroz e a aveia. No caso da aveia, novamente, a gente precisaria usar uma aveia sem glúten. Aqui eu trouxe uma evidência científica da dieta sem glúten e sem lactose. Sem glúten, sem caseína, sem caseína e sem soja. Foi um ensaio clínico randomizado com 80 crianças diagnosticadas com TEA. 40 delas receberam uma dieta regular, saudável, por 6 semanas. E as outras receberam uma dieta que fosse saudável, mas que também fosse sem glúten, por 6 semanas. No final do estudo, eles viram que a dieta sem glúten pode ser eficaz no controle dos sintomas gastrointestinais e alguns comportamentais do TEA. Aqui também foi outro estudo muito interessante. Foi um tratamento por 12 meses. É um estudo randomizado e controlado, onde o tratamento começou com um suplemento vitamínico mineral. Depois eles adicionaram alguns outros, como ácidos graxos essenciais, como ômega 3, banhos de sal, carnitina, enzimas digestivas e uma dieta que fosse saudável, sem glúten, sem caseína e sem soja. Porque, pasmem, uma dieta sem glúten, sem caseína e sem soja nem sempre é saudável. Então, além de ser sem glúten, sem caseína e sem soja, ela tem que ser saudável. Eles viram que houve uma melhora significativa na capacidade intelectual não verbal. O grupo de tratamento também teve uma melhora significativamente maior nos sintomas autísticos e na idade do desenvolvimento, e um aumento significativamente maior das vitaminas que são ligadas à parte neurológica. A segunda dieta que eu trouxe aqui para vocês é a Low Food Maps. A Low Food Maps, ela é muito indicada para quando o paciente tem muita alergia e sensibilidades, sintomas alérgicos, e quando tem problemas gastrointestinais, principalmente a síndrome do intestino irritável. Essa dieta se baseia em retirar uma dieta de exclusão, do exclui os food maps, que são alimentos fermentáveis, os oligosacarídeos, disacarídeos como a lactose, monossacarídeos como a frutose encontrada no mel, em algumas frutas, e polióis, que são álcools de açúcar. Por quê? Qual é a base disso? Eles viram que isso pode ser mal absorvido no intestino delgado, porque as bactérias fermentam rapidamente esses alimentos e em pessoas com problemas intestinais fazem com que os sintomas sejam mais agravados. Essa dieta teve origem na Austrália em 2005. Em 2008 foi testado nos pacientes com síndrome do intestino irritável e em 2014 já foi considerada a primeira linha de tratamento para síndrome do intestino irritável. Só que ela é indicada também para pacientes com qualquer doença gastrointestinal, para a maioria das doenças gastrointestinais,
e para distúrbios como diarreia, distensão abdominal, gases, fadiga excessiva e cólica. É uma dieta que auxilia bastante nesses pontos também. Então, como fazer a Food Maps? É uma intervenção nutricional para alergias e sensibilidades, como eu falei anteriormente, e ela é feita durante algumas semanas. Ela é um protocolo, então não é aquela dieta que vai ser usada para sempre, é um protocolo por algumas semanas. A primeira semana, tu retira todos os alimentos que tiverem Food Maps, depois passar uma listinha para vocês, de 3 a 6 semanas. Geralmente 3 é suficiente. Aí, a partir dessa semana, tu começa a reintroduzir os Food Maps. Tu reintroduz um por vez e espera até por 3 dias, porque pode ter alergia tardia ou imediata. Então, você põe e vê se teve alguma reação. No final disso, você consegue perceber quais alimentos fazem, mesmo sendo fermentáveis, não fazem mais mal e podem ser consumidos, ou quais aqueles que teve uma reação e que devem ser excluídos ou evitados no dia a dia. Aqui eu trouxe para vocês, através de grupos alimentares, quais que são low food maps, ou seja, poderiam ser consumidos, uma dieta com baixo food maps, aqueles que podem ser consumidos com moderação e aqueles que a gente elimina, principalmente nas 3 primeiras semanas, depois a gente vai incluindo. Por exemplo, na questão das frutas, poderia ser ingerido kiwi, limão, laranja, maracujá, abacaxi, banana, principalmente esquentadinha, melão, tangerina, uva. Então, todos esses alimentos poderiam e evitaria abacate, damasco, figo, suco de frutas, manga, por esse tempo. Na parte dos vegetais, os que a gente eliminaria nas primeiras semanas, beterraba, couve-flor, milho. Milho é um carboidrato, mas tá aqui na parte dos vegetais. Alho poró, ervilhas. E quais que a gente poderia comer? Feijão verde, alface, azeitonas, batata baroa, batata, que também são carboidratos, mas estão aqui. Espinafre, abobrinha, broto de alfafa, broto de feijão. E os com moderação, a gente pode, mas tem que ver se não dá alguma reação. Couve, cará, inhame. Então a gente consome, mas vai e fica de olho. Na parte do amidos e féculas, evita cevada, cuscuz, hummus, feijão, centeio, soja e trigo. E aí pode comer arroz, tapioca, quinoa, produtos sem glúten. Na parte da castanha, tira a castanha de caju e pistache, mas pode consumir amêndoas, macadâmia, castanha do Pará, castanha do Bauru, chia, nozes, girassol. Dá para incluir bastante gordura boa, que essa parte aqui é cheia das gorduras boas, a parte das castanhas e sementes. Parte de proteína, praticamente tudo você pode consumir, mas você elimina as carnes processadas, como por exemplo salsicha, e carnes condimentadas, né, com condimentos. E aí nos condimentos você elimina molho barbecue, ketchup, maionese, mostarda e molho de tomate industrializado. E consome vinagre branco, suco de limão, molho de ostra, vinagre tinto, vinagre de arroz. Adoçantes e açúcares. Exclui tudo e só deixa o açúcar mascavo. Até os adoçantes naturais, nessa parte, a gente exclui, porque a gente não está excluindo só os alimentos ruins, assim, não saudáveis. A gente está excluindo aqueles que pode dar uma reação de fermentável. Então, o xilitol é um ótimo adoçante, um adoçante natural, mas nessa fase a gente exclui e deixa só o açúcar mascavo, mas também evita. E de ervas e pimentas, exclui alho e cebola, e o resto a maioria pode consumir. A última dieta que eu trouxe aqui para vocês é uma dieta recomendada para alergias e sensibilidades, que é a dieta da eliminação e rotação, alguns chamam assim também. É muito indicada para quem tem sintomas gastrointestinais como refluxo e vômito, constipação, diarreia e inchaço abdominal, para crianças com choro e gritos frequentes, nariz e peito congestionado, muco, infecções de repetição, seletividade alimentar ou vícios alimentares, riso inapropriado, pode estar muito ligado à síndrome fúngica, alteração de humor repentina, agitação e falta de concentração, sudorese excessiva e manipulação genital. Aquela criança que soa muito à noite também tem o sono agitado, é legal fazer. E dermatites, que são manchas e feridas na pele. Como que é a dieta de eliminação?
eu passei aqui o protocolo que eu uso. Eu faço primeiro um questionário alimentar, onde tem refeição, horário e quantidade. Por exemplo, vamos supor que uma mãe chegou, vamos supor que o seu filho tem muita diarreia. A diarreia é o maior problema que a gente observa e que incomoda bastante. Então, vamos supor, teve diarreia à tarde. Vai lá e escreve 15 horas, diarreia. Assim, a partir disso, desse questionário alimentar que é feito por 7, 10 ou 5 dias, tá? A gente identifica os possíveis alimentos causadores de alergia. Por exemplo, teve a diarreia ali, 3 horas da tarde. Diarreia geralmente é algo que comeu mais perto ali do horário que teve. Então, o que comeu meio-dia? O que não comeu no outro dia que não teve? E assim a gente consegue ver os possíveis alimentos causadores da alergia. O terceiro passo é eliminar esse alimento, esse ou esses, né? Depende. E aí o quarto passo é analisar se houve melhora. Se for alergia àquele alimento, vai ter uma melhora. Então, a partir do momento que tem a melhora, a gente espera um pouco e reintroduz esse alimento. A partir da reintrodução, a gente reintroduz um dia e analisa por 4. Porque pode ter a reação tardia, né? Que você come um alimento que te dá alergia, mas a sua reação vai ser só daqui 3 dias. Pode durar até 3 dias. Ou imediata, come e já sente. Então, a gente inclui e analisa. Se fazer mal, se voltar aquela reação, se tivesse passado e voltar, é porque a gente sabe que esse alimento não é bem tolerado por aquela criança. Então, a gente elimina. Aqui eu trouxe quais as alergias mais comuns. A primeira é a alergia ao ovo, é uma alergia muito comum, que um dos sintomas pode ser tosse, vômito e sintomas digestivos, como dor de estômago, náuseas e diarreia. O segundo é a alergia ao leite, no caso da caseína, como eu falei lá para vocês. Também é muito comum sintomas digestivos, vômitos, e nos bebês é comum ter sangue nas fezes. Então, cuidar, se aparecer, como eu falei anteriormente, procurar ajuda médica. Outras duas alergias comuns é a alergia ao amendoim, que pode causar coceira na garganta e nariz congestionado ou secreção. E a alergia à castanha, também tem muito da coceira, sintomas digestivos, mas também muita coceira bem específica na boca, olhos e gargantas. Vários estudos mostram que mais da metade das pessoas que têm alergia a nozes também tem alergia a amendoim, então é da mesma família. Então, por exemplo, uma criança tem alergia a amendoim. Vamos ver se não dá reação nela ao comer castanha, noz, macadâmia. Aqui também é uma alergia que muitos se espantam, mas que também pode ocorrer, que é a alergia a frutas e legumes. Quando o alimento ele é bom, vamos supor, o abacate é um alimento maravilhoso, mas pode ser que alguém tenha alergia a ele. Ele não deixa de ser saudável, mas para aquela pessoa não dá. Então, sintoma de alergia a algumas frutas é coceira muito intensa, sintomas digestivos, coceira na boca e coceira nasal. O que a gente analisa é que os sintomas das alergias são muito parecidos um do outro. Então, o que pode acontecer? Quando a gente faz esse questionário, a gente consegue analisar qual alimento está causando. Porque se a gente for olhar assim, tem coceira. Coceira pode ser alergia a amendoim, a ovo, a leite ou alguma fruta ou legumes. Então, através do questionário, a gente consegue analisar melhor. Aqui eu trouxe 2 receitinhas para vocês. Aqui a primeira é uma receita de leite de coco caseiro, tá? Podem tirar uma fotinho. É super fácil de fazer. Tu pré-aquece o forno a 240 graus, retira a água de um coco seco e leva para assar por 15 minutos. É importante retirar toda a água do coco para não correr o risco de queimar. Aí você espera ele ficar morninho e dá leves marteladinhas. E essa parte de botar no forno faz com que a polpa se descole bem rápido da casca. Então não precisa ficar quebrando muito. E aí você separa essa polpa. Em um liquidificador você bate a polpa, água quente e bate por 3 minutos. Espera esfriar um pouco e em seguida coa com o auxílio de um pano limpo ou uma peneira bem fina. Aqui está a parte do armazenamento, pode armazenar por até 5 dias em uma vasilha de vidro bem fechada. E ele pode se separar, pode criar uma parte da gordura e uma parte da água. Daí mexe bem e aí volta.
Aqui eu também botei uma receita de um bolo de banana. Tirei uma fotinho ali para vocês fazerem. E são duas receitas, assim, muito utilizadas nas dietas, muito. Aqui tem só ingredientes saudáveis, não tem leite, não tem glúten, não tem açúcar, que a gente não precisa num bolo de banana. Então, é uma ótima receita para fazer também para as crianças, elas adoram, e para qualquer pessoa. Geralmente faz para criança, os pais acabam consumindo também. Bom, eu espero que eu tenha esclarecido alguns pontos da nutrição no tratamento do transtorno do espectro autista. Eu vou ver ali agora com eles se tem alguma pergunta para eu responder. Mas qualquer dúvida também pode perguntar para mim através da minha rede social, tá? Que é @nutri.isamarcelo com 2 L's. E eu trouxe uma frase aqui para terminar essa palestra. Um paciente, ele não é só um paciente. Ele é o amor de alguém, o pai de alguém, a mãe de alguém, o filho, o avô de alguém, o melhor amigo e ou o amor da vida de alguém. E a nossa missão é, a todo instante, cuidar e fazer de tudo pelo amor da vida de alguém. Voltamos. Sinara, eu não estou conseguindo lhe ouvir. Olá, boa noite. Então, agora deu. Isadora, queríamos te agradecer, uma frase super bonita, palestra brilhante, a respeito de um assunto que é extremamente complexo, né? Muitas vezes na prática clínica, a gente se depara diariamente com pais angustiados, perguntando bastante para a gente a respeito dos tratamentos dietéticos, né? Se a gente precisa realmente retirar e se isso vai funcionar universalmente em todas as crianças. Então, por isso, queria te agradecer imensamente todos os esclarecimentos, muito didática, assim, foi uma palestra muito boa. Muito obrigado. Eu que agradeço, muito obrigada. Eu vou aproveitar aqui uns minutinhos para fazer algumas perguntinhas aqui que mandaram para a gente. Então, deixa eu só selecionar algumas aqui. Uma pessoa pergunta aqui se todo whey é isento de caseína. Não. O whey, na verdade, ele tem um que é isento de lactose, que é o whey isolado, mas todos os wheys têm caseína, exceto aqueles wheys veganos, que às vezes eles usam proteína de ervilha, tem algumas marcas como a Essential que é boa, mas o whey normal, ele é isolado ou hidrolisado. Todos os dois têm caseína. A diferença é que o isolado não tem lactose. Certo. E olha só, outra pergunta aqui bem interessante. O leite de coco pode ser congelado? Poderia congelar. Tem gente que até congela em cubinhos de gelo para depois só bater no liquidificador novamente. Tá? Pode congelar, não tem problema. Eu vou aqui fazer então uma última perguntinha para a gente dar continuidade à palestra. As aulas de hoje. Como implementar alimentos novos na rotina alimentar, haja visto a resistência e a seletividade no TEA? Tá. Tem 9 dicas ali no meu e-book, mas eu vou dizer 2 delas, tá? Uma dica é, sempre ofereça. Sempre ofereça, mas não force. Vamos supor que a gente queira incluir brócolis e cenoura. Vamos supor. É interessante incluir 1 ou 2 no máximo os alimentos por vez, para não criar uma resistência maior. Tu oferece para a criança, mas tu não força, ela não quis, ok. Deixa na frente, na mesa ali do almoço, mas não fique forçando. Ofereça no outro dia de novo, mas sem forçar para não criar uma maior resistência ao alimento. Tá? E outro ponto muito importante é, coma aquilo que você quer que o seu filho coma também. Ele olha para você, pode parecer que não às vezes, mas você é um exemplo para ele. Então, tenha uma rotina estruturada, coma com ele nas refeições que forem possíveis. Agora, na quarentena, muitos pais estão podendo fazer isso. Então, coma com seu filho
e deu exemplo comendo aquele alimento também. Mas ali no meu e-book tem 9 dicas e qualquer dúvida também sobre as dicas pode me perguntar. Nossa, perfeito. Muito obrigado realmente por todos os esclarecimentos. Foi um enorme prazer te conhecer. A gente espera que um dia, depois que passar toda essa situação, a gente possa se encontrar pessoalmente para te dar as boas-vindas pessoalmente aqui no nosso laboratório. Muito obrigado, então. Muito obrigado mesmo. Muito obrigada também. Foi um enorme prazer. Sou muito grata por poder falar sobre o assunto e também pelo convite. Muito obrigada mesmo. Boa noite. Boa noite.